amigos, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de língua portuguesa. Nessa segunda aula nós vamos continuar o assunto fonética, mas vamos abordar aí os encontros vocálicos, os encontros consonantais. E nessa caminhada nós vamos falar um pouquinho sobre ditongo, tritongo, hiato, vamos falar sobre dígrafos, assuntos que pelo nome faz lembrança, né, que já passamos por isso na escola, mas de repente caiu no esquecimento e vale a pena estar relembrando aí para quem já esqueceu o conteúdo. São assuntos importantes que caem em prova, tá? Existem questões vestibulares, concursos públicos abordando esse conteúdo, então vale a pena aí a gente prestar atenção em mais essa aula. Antes de entrar no conteúdo, queria só fazer um anúncio aqui do meu livro, como tenho falado em outros vídeos. Tá na descrição desse vídeo, né, os links para você adquirir o e-book. E se você quiser o livro impresso, faz contato, me manda uma mensagem pelo Instagram no direct que a gente combina aí o envio do livro impresso. Nesse livro, a proposta principal dele é fazer você gostar de estudar. Isso vai fazer com que durante a jornada, se preparando para um concurso, para um vestibular, você não vai ter o sofrimento de ter que estudar por força, né? por uma atividade ali laboriosa, aquele desgaste nos estudos. Você vai ter ali um momento prazeroso em que você vai estar aprendendo e ao mesmo tempo se preparando para o concurso. Essa é a proposta principal, acho que a mais valiosa é como você vai fazer para gostar de estudar. E nesse livro também a gente vai falar sobre a importância dos estudos, não só para concurso, para provas de um modo geral, mas também para a vida do indivíduo. Quanto os estudos abrem um leque de oportunidades na vida do indivíduo a partir de uma atenção bem especial para essa questão dos estudos. Nós damos também algumas dicas de carreiras, dicas de vestibulares, dicas de concursos públicos, que podem ser muito importantes aí para quem está começando a pensar em prestar alguns concursos ou vestibulares. Tá bom? Sugiro você adquirir, tá um valor bem acessível. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar as pessoas que estão à sua volta, vai abençoar o nosso canal também, porque nós temos aplicado o recurso desse livro na área de educação e temos grandes projetos aí para botar em prática em um futuro próximo, tá bom? Sugiro também, vou colocar aqui, você também seguir a gente aí, o Instagram do livro, é esse aqui, ó, vai lá no Instagram, @bem-aventurado, tudo junto, tá? Bem-aventurados os que estudam. Escreve isso aí no Instagram, tem a primeira postagem que está lá em destaque, tem bastante comentários de pessoas que já leram o livro, acho que também vai clarear um pouco aí a sua visão acerca do livro, tá bom? Então vamos entrar aqui, sem mais delongas, no conteúdo da aula de hoje. A gente tem aqui os encontros vocálicos inicialmente. O que é um encontro vocálico? Essa expressão aqui, vocálico, está relacionada a vogais. Então, encontro vocálico é que a gente tem vogais ali juntos. Não necessariamente vogais, mas vogais mais semivogais, né? Então, vamos lembrar aqui, o que é um ditongo? São duas vogais, botei até vogais entre aspas, porque na verdade é uma vogal mais uma semivogal, mas quando a gente fala vogal fica mais fácil da gente lembrar. Nós temos duas vogais participantes de uma mesma sílaba. Imagina que a gente separa, lembra de separação de sílabas? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas imagina você separando as sílabas de uma palavra e numa mesma sílaba você tem duas vogais juntas. Uma vogal e uma semivogal ali juntas dentro de uma mesma sílaba. Se as vogais tiverem sílabas diferentes, aí a gente vai ter o hiato, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas está dentro de uma mesma sílaba as duas vogais, isso é um ditongo, tá bom? E o que seria um tritongo? Lembrando aqui, di, né, esse di aqui é de 2, tá? E tri é de 3. Então, quando a gente tem um tritongo, são 3 vogais numa mesma sílaba. Mais uma vez, coloquei ali entre aspas vogais, porque na verdade não são vogais. Uma só é vogal, falei na aula passada, né, que toda sílaba tem apenas uma vogal. Se tem qualquer outra letra naquela sílaba que você acha que é vogal, são na verdade semivogais, tá? Então a gente tem 3 vogais, na verdade uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, dentro de uma mesma sílaba. Se você se deparou com uma palavra, separou a sílaba dela, uma das 3 está fora, está em outra sílaba, aí não é tritongo, tem que estar numa mesma sílaba, tá bom? E quando acontece o hiato? O hiato é quando a gente tem duas vogais juntas na palavra, mas elas pertencem a sílabas diferentes. Quando a gente separa as sílabas da palavra, cada vogal cai para uma sílaba diferente, tá bom?
Então a gente deu uma relembrada aqui, basicamente do que se trata. Vamos especificar um pouquinho sobre o ditongo. A gente tem dois tipos de ditongo, decrescente e crescente. Na verdade, depois a gente vai ver o oral e o nasal também, no próximo slide, já adiantando. Mas num primeiro momento, a gente precisa entender o que é um ditongo decrescente e um ditongo crescente. Observa o som que essa vogal e a semivogal fazem, como ele desce ou como ele sobe. A gente tem aqui, no decrescente, primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal. Observa a palavra pai. Quando eu falo pai, observa que o A parece que fica mais alto, com mais volume, mais intensidade. Quando eu falo I, parece que dá uma queda. Ó. Pai, pai. Então a gente tem aqui o A sendo... O A é uma vogal, seria a principal, né? E o I é a semivogal. Tá bom? Quando tem essa ordem, a mais forte, a mais intensa, vem primeiro e depois cai, então você tem um ditongo decrescente, porque ele caiu. Tá bom? Ao passo que a gente também tem o crescente, quando acontece o contrário. A gente tem aqui uma semivogal e depois vem a vogal. Ou seja, a primeira vem um pouquinho mais fraco e a intensidade, né, aumenta na hora que a gente fala. Por exemplo, água. Observa que o U ele é um pouquinho mais fraco do que o A. Praticamente a gente não pronuncia o U se for comparado com o tanto que a gente fala no A, né? Água. O A como é que sobe? Água. O U parece que sai só um sonzinho um pouquinho mais abafado e depois a gente tem um A ali mais intenso. Então a gente tem aqui, na verdade, o U. O U é a semivogal. E depois a gente tem o A sendo a vogal. Beleza? Então a gente tem a mais fraquinha vindo primeiro e a segunda vem um pouco mais forte. Isso faz com que haja um crescimento, por isso é um ditongo crescente. Tranquilo até aí? Vamos seguir. Tipos de ditongo. Aqui eu coloquei os símbolos para a gente memorizar, tá? É um esqueminha aqui para facilitar a memorização. Aqui a gente tem o decrescente. Botei um gráfico aqui, decrescendo, tá? E aqui a gente tem o crescente. Tem um gráfico aqui, crescendo. Então a gente observa que o crescente e o decrescente, eles são divididos em oral. Aqui, ó, botei a imagem de uma boca, tá? Uma língua, dente. Isso aqui simboliza oral. E a gente tem aqui o nasal, tá? Que é o símbolo de um nariz, para a gente ver que o nariz vai ser usado, né, na pronúncia daquela sílaba ali. Então a gente tem decrescente oral e decrescente nasal, e a gente tem também crescente oral e crescente nasal. Tá bom? Então vamos ver alguns exemplos e vamos perceber essa diferença. Vamos primeiro, seguindo ali a ordem, decrescente oral. Botei dois exemplos ali. Lei, observa, ó, é decrescente, então da vogal tem que cair para semivogal, tem que ter um decrescimento na pronúncia. Lei, mal. Aí alguns vão falar assim, poxa, mal, tá com L ali. Mas lembra da outra aula que a gente falou, algumas vezes o fonema U ele vai aparecer em outras letras. Nesse caso aqui, na letra L. Ninguém fala mal, né, botando ali um fonema de L no final. A gente fala mal. Então, apesar de ser a letra L, o fonema é de U. Então, aqui a gente tem também um ditongo. E esse ditongo é ditongo oral. Lei e mal são decrescentes. Observa que a pronúncia caiu. E por que é oral? A gente não viu nenhuma interrupção nasal, né? Nenhum obstáculo nasal na pronúncia. Diferente de quando eu falo não, observa, não. Eu utilizo o sistema nasal para fazer esse som. Não, alguns fazem até um bom exercício, a gente fazia isso em época de escola para descobrir se era oral ou nasal. Só tampar o nariz, se você quiser fazer isso, você tampa o nariz
e pronuncia não e amão. Você vai ver que vai dar uma trepidação aqui, uma vibração na região das suas narinas. É um exercício bom para você saber se é oral ou nasal. Mas mesmo sem fazer isso, acho que alguns conseguem perceber a utilização do nariz para pronunciar não, pronunciar amão. Então, decrescente nasal, a gente está aqui, ó, decrescente nasal, a gente tem o não, observa, não, por que é decrescente? Ó, não, não, desceu do A para um fonema U, né? Esse O aqui, apesar de estar O, a gente fala não, tá? Aparece um U no final, então o fonema aqui também é U. O fonema U aparece aqui no mal e vai aparecer também aqui no não. Então a gente tem, e pelo fato de estar o A com tio, vai nasalizar ele, a gente vai ter essa nasalização aqui com relação a essa palavra não. E observa aqui, amão. Amão acontece a mesma coisa. O que acontece com esse M aqui? Ele vai ter também um fonema U aqui. A gente não fala amam, né? Ninguém fala desse jeito. A gente fala amam. Aí aparece um Uzinho no final. Então a gente tem o fonema do A sendo a vogal, né? E depois tem o fonema U exercendo a função de semivogal. Então esse M ali, ele está na verdade com o fonema U fazendo a função de semivogal. Tem um decrescimento na pronúncia, tá? E ele é nasal porque vai fazer, como a gente explicou, essa vibraçãozinha no nariz, vai haver algum tipo de obstáculo na pronúncia. Não vai sair fluindo, como a gente fala, lei, mal, né? A gente fala não, é um obstáculozinho. Amão, dá uma vibraçãozinha nasal ali. Tranquilo? Então descrevemos aqui decrescente oral, decrescente nasal. Decrescente porque está decrescendo de uma vogal para uma semivogal, e oral porque não tem nenhum obstáculo, ou nasal porque tem esse obstáculo nasal. O segundo exemplo aqui nós temos crescente oral e crescente nasal. Por que crescente? Porque a gente vai de uma semivogal para uma vogal. Então a nossa pronúncia aumenta, a nossa pronúncia sobe, a nossa pronúncia aumenta a intensidade. Então a gente tem crescente. Oral por quê? Não tem nenhum obstáculo, como no caso dos exemplos anteriores que a gente utilizou lá no decrescente. Oral, quando não tem nenhum obstáculo, sai a voz direto, sem obstáculo nenhum. E nasal, quando tem essa obstrução nasal na pronúncia. Vamos para os exemplos. Crescente oral. Nós temos aqui oblíquo. Observa aqui, ó. Cuo, né, esse finalzinho aqui. A gente tem, por que está crescendo? A gente pronuncia muito mais intensamente o O, oblíquo, oblíquo, né? Então a gente tem aqui o U, aqui é uma semivogal, tá? Vou botar até uma outra cor aqui, semivogal, e o O é a vogal, tá ok? Então, quando a gente tem semivogal com vogal, é na verdade crescente. E observa que a gente não tem nenhum obstáculo, então ele é oral. Quase, olha só, o U com A. Esse U aqui está exercendo a função de semivogal. Observa que a pronúncia dele foi muito discreta. Já o A foi uma pronúncia com mais entonação, com mais força. Ó. Quase, quase. Então a gente tem o U sendo a semivogal e o A como vogal. E eu não tive obstrução nasal nenhuma. Eu falei, normalmente o A fluiu aqui na minha pronúncia. Quase. Não tive dificuldade nenhuma, nenhum obstáculo para pronunciar. Então o que a gente tem aqui? Crescente, do U subiu para o A. Vamos falar dessa forma para facilitar. Do U a gente subiu para o A, da semivogal subiu para a vogal e não teve obstrução. Então isso é crescente oral. Crescente nasal, a pronúncia vai subir porque é crescente e vai ser nasal porque vai haver um obstáculozinho das nossas narinas. A gente tem aqui, por exemplo, a palavra quando. Olha só que interessante aqui, ó. O U vai ser a semivogal. Vou botar aqui SV, tá? Só para facilitar. Semivogal. E olha só, a vogal aqui, na verdade, não vai ser somente o A. Esse N nasalizou o A, e isso aqui, na verdade, vai ser os dois juntos, fazendo esse fonema aqui. Quem assistiu a aula 1 vai lembrar desse fonema aqui, ó. Lembra, as vogais, na verdade, podem ser 5, podem ser 7, podem ser 12, se a gente considerar aí algumas variações de bibliografias. E nessa questão, o AN
também funciona como vogal. Nesse caso aqui, quando eu falo quando, eu tenho o U como semivogal e o AN como vogal. E esse AN, ele funciona juntando esse A com N. E esse AN, ele vai ser utilizado ali um obstáculo nasal na sua pronúncia. Então a gente sobe, observa que o U é pronunciado discretamente, o AN vai ter um pouquinho mais de intensidade, então a gente cresce de uma semivogal para uma vogal, quando. Então a gente tem esse crescimento e pela obstrução nasal, mais uma vez, se quiser fazer o teste, né, tampa o nariz, prende as duas narinas, você vai ver que vai dar uma vibração, mostrando, provando que tem uma dificuldade ali na hora de você obstruir as suas narinas para pronunciar essa palavra. Mesma coisa aqui, iguana. Acontece a mesma coisa. O que é esse U aqui? O U é uma semivogal. E esse AN aqui? Mesma coisa. Qual o fonema que está aparecendo aqui? É esse fonemazinho AN aqui, que vai ter mais intensidade. E ele também tem essa dificuldade nasal. Tá ok? Então é crescente, né? Saiu de uma semivogal U para uma vogal AN. E a gente tem a nasalização aí desse trecho. Tranquilo, pessoal? Acho que deu para entender direitinho essa parte, né? Vamos seguir. Agora vamos falar um pouquinho sobre tritongo. Lembra, tri significa três. A gente vai ter três, não necessariamente vogais, mas a gente fala vogal para facilitar. Mas a gente vai ter, na verdade, uma semivogal mais uma vogal e depois uma semivogal de novo. Nas sílabas só tem uma vogal, o restante que estiver na mesma sílaba vão ser semivogais. E isso vai dar pra gente o chamado tritongo. Observa aqui que a gente tem também nasal e a gente tem também oral. Observa saguão. A gente tem aqui, ó, esse vai dar essa nasalização pra gente. Então, saguão é nasal. Olha só, a gente tem três letras aqui, que são vogais e semivogais. O que está acontecendo? Nessa pronúncia, observa que o AN é o que eu uso mais força. Então, esse AN aqui é que é a vogal. Agora, tanto U quanto o O são semivogais. Tranquilo? Então, a gente tem três. Observa que eles precisam estar na mesma sílaba. Se eu separar aqui saguão, eu vou fazer isso aqui, ó. Saguão. Eu tenho duas sílabas. Então, o U, o A e o O, eles estão na mesma sílaba. Se eles tivessem sílabas diferentes, a gente não teria um tritongo. Toma muito cuidado, que esse é um erro muito comum. Vê três letrinhas juntas lá, acha que é um tritongo, mas na verdade está em sílabas diferentes. Tá? Mesma coisa que acontece com a palavra quão. A gente tem aqui uma semivogal, a gente tem aqui uma vogal e a gente tem aqui uma semivogal. Acontecendo a mesma coisa. Por que é nasal? Quão. Vê se você não consegue perceber que você está utilizando o seu nariz, né, vamos falar assim, para pronunciar essa palavra. Agora a gente tem aqui o tritongo oral, que não vai utilizar, tem três, né, vogais e semivogais, somando tudo ali, formando o tritongo, e eles não vão ter a obstrução nasal. Observa aqui, Paraguai. Não senti nada no meu nariz para pronunciar esse guai. Saiu com certa liberdade pela minha boca. Tá? Então a gente tem aqui mesma coisa, semivogal, o U aqui, ó, semivogal, o A vogal e o I semivogal novamente. Toma muito cuidado. Se aparecer uma prova aqui, vou botar aqui uma questão hipotética, em que algumas opções lá, tritongo tem três vogais numa mesma sílaba. Observa se não tem uma outra alternativa dizendo que tem uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal numa mesma sílaba, que é melhor, uma opção melhor, mais acertada de se dizer, porque não são, na verdade, três vogais. O U e o I em Paraguai não estão exercendo a função de vogal. Eles têm uma intensidade menor, então eles são considerados semivogais. Então a gente tem aqui em averiguei o mesmo processo aqui o mesmo processo de Paraguai. Observa que averiguei, qual a letra que parece que está mais forte? Exatamente o E. Então o E que é a vogal, tá? O E é a vogal. O U e o I são as semivogais.
Tranquilo, pessoal? Conseguimos lembrar aí direitinho o que é um tritongo. Se teve dificuldade, volta, assiste de novo para fixar bem isso. Porque são questões daquele tipo que a gente não pode errar, porque a maioria das pessoas vai acertar. Tá bom? Agora vamos entrar no hiato. Hiato vai confundir muito, né, com a situação de ditongo, porque as pessoas podem ver lá duas letrinhas, duas vogaizinhas juntas e vão achar que aquilo ali é um ditongo. O que acontece no hiato? As vogais estão juntas na palavra, mas se você separar as sílabas, essas vogais vão ficar separadas. E isso é o hiato. São duas vogais, tá? Duas vogais, igualzinho no ditongo, mas elas são pronunciadas separadamente. Elas vão pertencer a sílabas diferentes. Observa aqui, palavra cair. O A não está juntinho com o I? Se a gente não tivesse essa aula aqui, esse conhecimento sobre ditongo, hiato, a diferença entre eles, pô, legal. A com I, isso aqui é um ditongo, duas vogais juntas. Mas observa que elas estão em sílabas diferentes. Vamos separar as sílabas? Ó, ir. Está separado. Separou nas sílabas, o A já está separado do I. Então isso aqui é o quê? Hiato. Caiu na prova, chamando isso aqui de ditongo, dá errado. Isso aqui é um hiato. Mesma coisa, creem. A gente tem aqui, dá maior tentação, achando que seria ditongo, creem, se a gente conseguisse pronunciar isso tudo junto. Mas na verdade são sílabas diferentes. Se eu for separar isso aqui, ó, creem. Observa que essas duas letras E aqui, elas estão em sílabas diferentes. Então o que é isso? Isso é ditongo? Não, isso é hiato. Mais uma vez, palavra Saara, né, aquele deserto famoso. Esse A está juntinho do A. Uma tentação enorme para eu dizer que isso aqui é um ditongo. Isso aqui não é ditongo. Separa a palavra para ver, ó. Sa-a-ra. O segundo A está sozinho, formando uma sílaba sozinha aqui. Então o que acontece? Eu separei esses dois A's aqui. Então eu tenho, na verdade, isso aqui é um ditongo? Não, isso é um hiato. Viu na prova, viu na questão, duas letrinhas, que a gente vai considerar inicialmente ali como vogais, estão juntinhas, mas não estão na mesma sílaba, isso é hiato. Estão na mesma sílaba, aí pode ser um ditongo, pode ser um tritongo, você vai ver ali a quantidade que vai ter ali na opção. Tá ok, pessoal? Tranquila a diferença, né? Ditongo, tritongo e hiato. Agora vamos falar, isso a gente falou sobre os encontros vocálicos, ou seja, encontro entre vogais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os encontros consonantais, tá? O que são encontros consonantais? Assim como vocálicos era de vogais, consonantais são encontros entre consoantes. Consonantal, consoante. E esses encontros consonantais, eles podem ser separáveis ou inseparáveis. Isso vai caracterizar se essas consoantes elas não tem como separar elas ficam juntas numa mesma sílaba, ou na hora da divisão você coloca uma consoante para cada lado. Então vamos dar alguns exemplos aqui das separáveis. Carta. A gente tem aqui, ó, a gente tem um encontro consonantal aqui. A gente tem um R junto com T, certo? Isso é um encontro consonantal, encontro entre consoantes. Só que se eu for separar essa sílaba aqui, ó, carta, a gente tem aqui o encontro consonantal, mas essas consoantes pertencem a sílabas diferentes. Se pertencem a sílabas diferentes, elas são um encontro consonantal separável. Eu consigo separar essas duas consoantes. Mesma coisa aqui em masculino. Observa que o S e o C são duas consoantes que estão juntas, tá? Então, para quem ainda não tinha raciocinado isso, as consoantes elas podem sim estar juntas, né, numa sílaba ou separadamente em sílabas diferentes, elas podem estar juntas numa palavra. Por que às vezes tem a sensação que não dá para juntar duas sílabas? Porque se tivesse duas consoantes? Porque se a gente tiver duas consoantes juntas, somente elas, sem vogal nenhuma, na verdade a consoante, o fonema dela é um ruído. Quem assistiu a aula 1 também vai lembrar. O som de uma consoante é basicamente um ruído. Qual o fonema de B? É B. Qual o fonema de P? É P. Né? Somente aquele barulhinho. Então a gente juntar duas consoantes seriam dois ruídos, dois barulhos. Mas na verdade, quando elas estão juntas, elas também estão juntas com outras vogais para fazer ali o som que a gente está acostumado em cada palavra. Aqui a gente tem o S e o C juntos, na palavra masculino.
Mas quando eu separo aqui as sílabas, eu vou ter aqui mas, cu, li. Vou colocar aqui embaixo, porque se eu botar no verde ele não vai aparecer direito. Masculino, então o S desse SC ficou numa sílaba, o C ficou na outra. Então eu tenho encontro consonantal? Tenho, porque são duas consoantes juntas, mas elas são esse é um encontro consonantal separável, porque eu consigo separar as duas. Agora vamos para o exemplo de encontro consonantal inseparável. Nós temos braço. Se eu separar a sílaba aqui, ó, o B e o R, eles continuam juntos na mesma sílaba. Eu não consigo separar braço, o B do R na palavra braço. Elas têm que estar juntas ali na separação de sílaba. Então isso aqui é inseparável. O B tem que continuar com R, senão a palavra fica meio sem sentido na separação. Mesma coisa aqui a gente vê em amplo. Amplo, curiosamente, tem um separável e um inseparável, né? Então vamos separar as sílabas aqui, ó. Amplo. Usei esse exemplo aqui, na verdade, por causa do PL. O PL é que é inseparável. Mas observa que a gente tem aqui também, observa que a gente tem a junção de M com P também, que é separável. Então, curiosamente, aqui observando a palavra, a gente vê que amplo tem um encontro consonantal separável e tem um inseparável, né? A própria palavra inseparável, ela tem um encontro aqui, ó. Ela tem um encontro consonantal aqui, N com S, que se a gente separar a sílaba, ficaria in, se, aí continua, né? Parável. Tá? Então a gente tem, na palavra inseparável, a gente tem um encontro consonantal separável, né? Ficou até curioso a gente observar essa palavra aqui também. Tá bom? Então já deu para a gente lembrar aqui essa questão do encontro consonantal. A partir do encontro consonantal, a gente vai falar um pouquinho sobre dígrafo. O que é o dígrafo? São duas letras, mas essas duas letras têm um único fonema, tá? Tem um único som, vamos falar assim que fica mais simples. Duas letras juntas fazendo um mesmo barulho, um mesmo som, um mesmo fonema. Por exemplo, a gente tem aqui o dígrafo consonantal. O que é o dígrafo consonantal? As duas letras juntas vão ter um fonema de consoante. E o que é um encontro, um dígrafo, melhor dizendo, vocálico? Dígrafo vocálico vão ser duas letras que o fonema é um fonema de vogal. No dígrafo consonantal, eu posso ter não somente consoante, posso ter uma consoante e uma vogal, mas ela não vai exercer a função de vogal. Ela vai junto com a consoante e vai fazer um som de consoante. Mesma coisa no dígrafo vocálico. Eu não vou ter somente vogais ali juntas. Eu posso ter uma vogal com uma consoante, mas o som que ela vai fazer é um som de vogal. Tá? Vamos para os exemplos aqui que a gente consegue enxergar melhor essas orientações. Observa na palavra pilha. Olha o L com H. Esse L com H ele faz um sonzinho só. Tá? Faz apenas um barulho, que é um barulho consonantal. A gente não consegue pronunciar o L e o H, né? A gente não tem o L com o H pronunciando sons diferentes. Quando a gente fala pilha, só sai, antes do A, só sai um sonzinho ali, que na verdade são as duas letras juntas fazendo o mesmo barulho, o mesmo som, o mesmo fonema. Tá ok? Então, LH é um exemplo de dígrafo. Nós temos duas letras e elas fazem apenas um som, e nesse caso aqui é um som de consoante. Tá? Observa agora a palavra quero. Na palavra pilha, a gente tem ali uma consoante, que é L, né? E tem o H, que, né, muitos apontam para, como a gente falou na aula passada, não é nem consoante nem vogal, porque ela não tem som nenhum. Mas elas duas juntas fazem um único som. Agora, na palavra quero, observa que está no encontro consonantal, mas eu tenho a letrinha U aqui, ó. Eu tenho a letra U aqui. A letra U, em tese, é uma vogal. Mas quando eu falo a palavra quero, alguém consegue escutar o som do fonema U aqui? Não. A palavra que junto com a palavra U, elas fazem o mesmo som, o mesmo fonema. E é um fonema, um barulho
de consoante, é um som consonantal. Então eu tenho na palavra quero, apesar de ter uma suposta vogal, não é vogal, porque ela não está exercendo função de vogal aqui, a gente nem escuta o som de vogal nela, a gente tem aqui um som delas duas juntas, que é um som consonantal, um fonema de consoante. Tranquilo? Deixei aqui alguns exemplos para fixar. Olha aqui os exemplos que a gente tem, ó. CH faz um dígrafo, né? Juntos fazem apenas um som. G com U também. Toma muito cuidado, que nem sempre essas combinações de letras que eu estou colocando aqui vão se tratar de dígrafo. Vou aproveitar até o G com U aqui para a gente lembrar. Olha só, observa aqui que eu tenho a palavra Gustavo. Gustavo. Eu tenho G com U aqui, mas eu escuto o som do G no GU e também escuto o som do U. Então aqui não é dígrafo. Vou até colocar aqui para salientar bem. Ó, não é dígrafo. Por quê? Tem dois fonemas ali. GU, tenho o G do G, o somzinho do G, e eu tenho o U também, GU. Então a gente tem duas letras, mas tem dois fonemas. O dígrafo precisa ter um fonema só. Agora eu coloquei ali que o G com U faz dígrafo também. Observa aqui nesse exemplo. Gueto. Quando eu falo gueto, você consegue identificar tanto o som do G quanto o som do U? Não, do U nem aparece. Então, o G com U tem apenas um som só. Então, aqui sim é dígrafo. São duas letras com apenas um som, tá? Então, vamos para os outros exemplos aqui que eu coloquei aqui, que podem ser dígrafos ou não, né? Alguns deles. Ó, LH, a gente viu na pilha. NH, Q com U, R com R, S com C, tá? S com C a gente tem até aqui, ó, por exemplo, a gente tem que também tomar cuidado, mesmo S com C, né? A gente pode ter duas palavras ali, pode estar como dígrafo, como piscina, por exemplo, ou a gente pode ter ali masculino, né? Em que o S com C vai estar, o S vai estar numa sílaba e o C vai estar em outra. Então tem que sempre tomar cuidado, observa direitinho se eles vão estar ali, você consegue identificar o som de cada uma, né? De cada letra ali, o fonema ou não. No caso do masculino fica mais fácil, como a gente viu, está até em sílabas diferentes, então é mais fácil ainda de identificar. A gente tem aqui o S com C cedilha, a gente tem o SS, né? A gente tem o XC e a gente tem o XS, tá bom? Então isso aqui é um dígrafo, né? O dígrafo consonantal, que a gente tem ali o som de consoante. Então agora a gente parte para o dígrafo vocálico. O dígrafo vocálico, a gente vai ver que o som, o fonema, é de uma vogal. Observa a palavra campo. A gente tem o som do C, né? Consegue observar que tem o C no campo. Agora, quando a gente chega em A com M, a gente tem aqui o som de uma vogal. Essas duas letras têm esse fonema aqui, ó. Campo. Ninguém pronuncia esse M aí na hora do não dá. Ele vai campo, como se fosse um fonema ali com um A nasalizado ali com um tio em cima dele. A mesma coisa acontece em limpo. A gente ouve o fonema do L, mas quando chega em in, tem esse fonema aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? São duas letras, observa que inclusive tem consoante nela, mas o som que ela faz é um som vocálico. A gente vai lembrar da aula passada, in, isso são fonemas vocais, tá? Então vamos lá, alguns exemplos aqui que a gente vai ter de dígrafos vocálicos. A com M, A com N, E com M, E com N, I com M, I com N, O com M, O com N, U com M e U com N. Essas letras juntas, observa que tem vogal e tem também consoante. Mas qual é o dígrafo que elas vão gerar? Dígrafos vocálicos, porque o fonema delas, o som que elas fazem, são fonemas de vogais. Vou colocar aqui alguns exemplos, só para a gente lembrar aqui. Exemplos de dígrafos consonantais, tá? Eu tenho aqui, por exemplo,
Vou colocar aqui em amarelo. Eu tenho, por exemplo, a palavra quero. Observa aqui, ó, Q com U, apenas um som. Eu tenho guerra. Ó, o G com U aqui, ó. Eu tenho chave. Observa aqui que o C com H faz um sonzinho, né, como se fosse um X aqui, né, chave. Então isso aqui também é um dígrafo consonantal. Eu tenho pilha, né, dá um exemplo aqui do LH, que a gente já falou anteriormente. Eu tenho manhã, ó, o NH aqui, ó, manhã, NH fazendo um único som. A gente tem aqui exceto, tá? O X, esse aqui é um X, ficou meio estranho aqui, ó. A gente tem o X com C fazendo apenas um som. A gente fala exceto, a gente fala exceto, né? Dá um sonzinho só. Então isso aqui é um dígrafo. A gente tem aqui nascer. Eu lembro que algumas pessoas até costumavam nascer, porque é sílaba diferente, até separa. Mas na pronúncia fala nascer. Então é apenas um som aqui no SC. Eu tenho aqui, olha só um exemplo de S com cedilha. Ó, cresço. Ó, S com C cedilha. Fazendo também um dígrafo. Lembrando sempre, vou colocar aqui um exemplo que a gente tem que tomar cuidado. Falei anteriormente, vou salientar aqui de novo. Palavra piscina. Piscina é dígrafo? Sim. Tá? S com C, eu falo piscina, sai um sonzinho só quando eu passo pelo S e pelo C. Agora observa aqui, ó, colocar em vermelho, não sei se vai dar para identificar, ó. Masculino. Olha aqui o SC de novo. Dá de cara com esse SC aqui na prova, vão dizer que é dígrafo e você não vai cair nessa. Masculino, ó, mas eu já ouvi o S. Eu já ouvi o C. Então eu estou ouvindo dois sons separadamente, inclusive eles pertencem até a sílabas diferentes, têm sons diferentes. Então a gente precisa entender que nem sempre o SC, como outros casos de dígrafo, ou outros casos de encontros consonantais, não se tratam de dígrafo, tá? Como é o caso aqui. O mesmo SC em piscina foi dígrafo e masculino não foi dígrafo. Tá? Guarda essa informação que serão as pegadinhas que você vai se deparar na prova. Tá? Observa ali se está tendo apenas um fonema com as duas letras juntas ou se tem os sons separadamente. Tá? Agora alguns exemplos de dígrafos vocálicos. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra campo. Tá? Eu tenho a palavra tempo. Eu tenho a palavra limpo. Eu tenho a palavra canto. Mais um exemplozinho aqui, eu tenho a palavra ponte. Conseguiu observar onde estão os dígrafos vocálicos nessas palavras? Perceba só comigo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, A com M. Qual é o fonema aqui? Essas duas letras juntas estão fazendo an. Observa aqui, E com M, mais um dígrafo vocálico. Por que vocálico se tem consoante ali? É porque o som é de vogal. Eu tenho aqui, ó, esse fonema aqui, tá? Não sei nem se eu falei nessa aula, mas lembrando da aula passada, sempre que tiver essas duas barrinhas na prova, está simbolizando o fonema, o som que aquela coisa ali está fazendo. Então tem essas duas barrinhas e alguma coisa ali dentro, eu tenho que entender que essas barrinhas simbolizam o som daquele elemento que está ali dentro dessas duas barrinhas, tá bom? Expliquei isso melhor na aula passada. Peço vocês, não deixem de assistir a aula 1. Sempre a gente vai tentar dar ali uma continuidade, pode ser que algum conteúdo se perca. Mas, sempre que possível, eu vou também relembrar e explicar. Palavra limpo. Observa que o I com M fez um foneminha aqui, ó, I com tio. Canto. A com N. Consoante e vogal juntas. O que a gente tem aqui? Fonema an. Então, isso aqui é um dígrafo vocálico. Ponte. A gente tem aqui, ó, fonema on. Tá ok? Então assim a gente encerra. Espero que tenha sido elucidativo, que essa aula tenha ajudado a relembrar. Demos alguns destaques para possíveis pegadinhas ou questões mais elaboradas nos concursos. Tá bom? Então a gente tem aqui as nossas referências, tá? Os dois livros que eu tenho usado
para preparar nossas aulas de língua portuguesa, pelo menos nesse momento, né? Pode ser que a gente acrescente algum outro mais para frente. Português, Teoria e Prática, de Walter Rossignoli, tá bom? Então a gente tem aqui um livro bem rápido, bem prático, bem com bastante orientação compactada, né? Me ajudou muito esse livro. E um livro que não é robusto, né? Não tem um valor, não sei quanto que estaria hoje, mas não tem nenhum valor muito absurdo para se adquirir. Já Moderna Gramática Portuguesa, já é um livro bem mais robusto, com muito conteúdo, do nosso emérito professor aí na UERJ, Evanildo Bechara, um livro bastante volumoso, com muito conhecimento. Tá? A gente vai tirar algumas coisas também desse material. Tá bom? São as nossas duas indicações. E espero também dar uma referência aí para as nossas aulas, para que você perceba que nós temos também fontes de consultas importantes para utilizar. Lembrando aqui do nosso livro, não esqueça, tá, de adquirir o nosso livro, um valorzinho bem acessível, tá aí na descrição, encaminha para os amigos. Tenho certeza que você tem alguém que você gostaria que se empenhasse também nos estudos junto contigo. Manda esse livro para ele, certamente vai dar um novo direcionamento dentro dessa área dos estudos para essa pessoa, para você e para toda a sua família. Aqui nós temos as nossas referências pessoais, tá bom? Convido você a me seguir no Instagram, no Facebook. Só peço sempre que no Facebook mande uma mensagem lá, porque lá é pedido de amizade, né? Tem muito perfil fake que aparece o tempo todo lá. Então manda uma mensagenzinha, pô Glauco, assisti tua aula no YouTube, estou te adicionando aí como amigo e tal, pô, vou ter o maior prazer de te responder e nos tornaremos amigos. Então é @Glauco Rocha Machado, tanto no Facebook quanto no Instagram, pode seguir lá. Vou colocar aqui, ó, o Instagram do livro, já falei aqui para vocês, vou falar de novo, ó, Opa, escrevi errado aqui, deixa eu apagar. Bem-aventurados os que estudam. Tá? Tudo junto. Bem-aventurados que estudam. Não tem porque eles foram aprovados no nome não. Botei isso para ficar mais curto. Bem-aventurados que estudam. Segue lá, tem alguns comentários legais sobre o livro. Esse também é um Instagram que a gente tem utilizado aí para divulgação do nosso material. E a gente tem aqui o nosso canal Coluna de Fogo no YouTube, por onde provavelmente você está assistindo esse vídeo. Né? Hoje é a nossa plataforma principal, esperamos crescer para outras plataformas também, mas no momento é o que a gente está utilizando. Peço, muito importante, que você se inscreva. Tem aí 90% quase de pessoas que assistem nosso material, mas não são inscritos, então esses vídeos estão chegando para outras pessoas que não são inscritos no canal. E eu peço que, se você é um desses casos, se inscreva, né? Marca lá o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Compartilha, pode comentar, de repente algum detalhe aqui que eu tenha me equivocado, você pode me corrigir aí nas descrições, eu vou agradecer em estar aprendendo um pouco mais. E toda interação é muito bem-vinda, porque, como eu já expliquei em outros vídeos, o YouTube, como outras plataformas, tem algoritmos que fazem a leitura se o material é relevante ou não. E o que vai mostrar para os algoritmos se é relevante é a interação desse material. Então, os vídeos que eu tenho, né, que são mais virais, vamos chamar assim, são os que tiveram mais interação. Então, certamente pessoas precisam desse tipo de conteúdo. A nossa intenção é ajudar muita gente com esse material. Então, se você interagir, esse vídeo vai chegar para mais pessoas, como aquelas buscazinhas, né, quando a gente vai passando os vídeos lá, aparece vídeo que não é de canal que a gente segue. Isso vai acontecer com outras pessoas a partir da nossa interação no vídeo. E a gente tem aqui o nosso site também, colunadefogo.com, é um site pessoal que eu publico um monte de coisa lá, não só esses vídeos, mas tem muito material lá. Se você quiser lá visitar o nosso site, tem alguns materiais para download, né, algumas apresentações eu coloco lá para baixar também. Peço que você também visite lá o nosso site. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a sua atenção, espero que esse vídeo tenha ajudado você, possa ajudar também a sua família, seus amigos, seus filhos, quem mais esteja precisando de ajuda nessa área educacional. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, que Deus nos abençoe.